mais de 80% da população brasileira não acredita no poder executivo, né, de estados, municípios, simplesmente não acreditam. Só que 85%, né, da mesma população brasileira acredita nas instituições religiosas. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrar em FUVEST, né? E temas FUVEST são temas de caráter extremamente abstratos e de caráter também universal. Então é isso que a gente vai ver, né? Como que você trabalha isso na sua redação. A primeira proposta que a gente vai ver é crise de representatividade política. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, as pessoas estão cada vez mais perdendo a crença nas instituições políticas. Só para vocês terem uma ideia. Né? Mais de 80% da população brasileira não acredita no poder executivo, né? De estados, municípios, simplesmente não acreditam. Só que 85%, né, da mesma população brasileira acredita nas instituições religiosas, né? No pastor, no padre. E aí a gente consegue perceber, há duas instituições aí atuando na sociedade, né? Uma é a instituição política, a outra é a instituição religiosa. Enquanto a religiosa tem uma credibilidade de mais de 85%, a política não chega a 20%, né? E isso é um dado extremamente grave e alarmante, porque todo o nosso sistema democrático de direito, ele está pautado na representatividade, né? O que significa isso? Seria impossível a cada decisão política, né, que se fizesse um plebiscito. Olha, vamos ver se a gente coloca uma alíquota de impostos para aumentar o investimento em educação. Então vamos fazer uma votação popular, as pessoas vão lá e votam, né? Não daria. Voto impresso, voto digital, qualquer uma das duas formas não daria para rolar, porque as decisões políticas elas são muito rápidas, né? Para vocês terem uma ideia, na semana passada o chefe do Executivo sancionou 3 projetos de leis, né? Um que tira do Código Penal a ideia de crime de honra, de violenta emoção, para tentar aplacar um pouco a violência doméstica. Um segundo que cria, né, uma nova disciplina em relação à própria violência doméstica, que é quando há casos de violência doméstica, quem sai da casa é o agressor. E um terceiro ainda vinculado a isso, né, em que injúrias e xingamentos passam a ser criminalizados na Constituição, né, com penas inclusive de 3 a 5 anos. Gente, não dá para toda vez que você tomar uma decisão política, você perguntar para a população, vocês aceitam, né, colocar injúria e palavrões como uma nova forma de criminalidade? O presidente vai lá e sanciona a lei, tá, numa canetada. Acontece, entretanto, que esta crise também ela é responsabilidade dos próprios protagonistas da política. Nós sabemos disso, né? O estelionato político acontece em todos os lugares do mundo. O que significa isso? Quando um determinado povo vota numa determinada legenda, ou seja, vota numa determinada posição política, ele espera que essa agenda seja incorporada. Então, quando a gente vota, por exemplo, num político de esquerda, as pautas de esquerda estão ligadas à preservação do meio ambiente, normalmente tratar vícios, né, não como um caso de polícia e repressão, mas um caso de saúde pública, ou seja, descriminalizar o uso da maconha, aumento de impostos, né, para que o estado de bem-estar social possa atuar de maneira mais efetiva. Votou na esquerda, é isso que você está pensando. Votou na direita, o que a gente quer? Uma diminuição do Estado, né, para que ele possa funcionar sem a intervenção de muitos impostos, para que você possa diminuir a carga de impostos da população. A ideia da meritocracia, né, cada um vai ser na vida aquilo que consegue ser por mérito, por esforço e etc. Mas o que tem acontecido é você votar numa agenda de direita e aí, de repente, acontece um aumento da carga de impostos. Você fala, pô, não é assim que funciona. Mas isso não só no Brasil, como no mundo inteiro.
E constantemente isso acontecendo leva a um descrédito, né, dessas instituições políticas. E o resultado disso é muito nefasto. A população não acredita no judiciário, não acredita mais no executivo e não acredita no legislativo. Que os deputados estejam de fato fazendo leis que busquem melhorar o bem-estar social, que o judiciário seja justo, possa aplicar as penas de acordo com os crimes cometidos de maneira neutra, né, sem favorecimentos, e que o executivo de fato atue seguindo a Constituição. Quando isso se dá, nós temos uma ruptura institucional, né? E essa ruptura institucional é gravíssima. Se eu não acredito na justiça e alguém comete um crime contra o meu filho, eu vou tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aumenta a violência, a criminalidade. Se eu não acredito no legislativo, eu não sigo as leis. Essas leis não são para mim, essas leis não são para melhorar a sociedade em que eu estou. E se eu não acredito no executivo, eu também não cumpro as leis. Então, junto com a crise de representação política, há duas emergências, né? Primeiro, que a gente possa criar novas formas, né, de mediação entre Estado, né, e sociedade, para que o pacto social continue em vigor, continue vigorando, tá? Nesse sentido, a gente sabe que algumas organizações menores, né, não no sentido de desqualificar, mas no sentido de pequenas organizações, tem resolvido na Europa, né? A gente não acredita no executivo, mas acredita numa ONG. A gente não acredita no legislativo, mas pequenas corporações criam regras internas de como que a sociedade vai poder atuar. E a segunda solução que a gente teria, né, seria uma nova forma de pensar essa representação. E aí o caráter seria muito mais amplo, tá? Quais seriam as outras formas de pensar essa representação sem ser exatamente a democrática, aquela em que você dá o voto como se fosse um cheque em branco e a partir daí você espera 4 anos para poder tirar satisfação de novo com o candidato que você elegeu, né? Essa é a grande questão que pode cair na FUVEST esse ano. E é sobre isso que você vai ter que pensar para poder colocar na sua redação, né? A gente tem algumas saídas, por exemplo. Decisões que são mais a longo prazo, né, a gente poderia recorrer, por exemplo, mais a plebiscitos, como a Suíça já faz. Só que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, a população americana 350 milhões, né? Se imaginar na China, por exemplo, atuando com plebiscito é impossível, até porque a China é um país comunista, né? Então não entraria no caso da representação. Países muito populosos como Índia, Brasil e os Estados Unidos não têm como atuar frequentemente com plebiscitos. Uma outra ideia, né, seria incorporar dentro das organizações sociais mediações mais específicas, né, para que interesses de pequenos grupos possam ser atendidos. E uma outra possibilidade que a gente teria também é criar cotas específicas no sistema de representação. Olha, quanto por cento da população é indígena? A representação dessa parcela indígena na Câmara dos Deputados, como chefes majoritários de executivo, tá? Ou até no judiciário? Quanto por cento da população são mulheres, né? Essa representatividade, ela se efetua de verdade na política? A população brasileira, mais de 50% são mulheres. A gente tem 50% de protagonistas políticos atuando hoje no Brasil? Porque, de acordo com aquilo que se pensa hoje, né, quem que consegue imaginar, por exemplo, soluções eficazes para a economia do cuidado, né, para o direito à procriação? As mulheres, porque são elas que dão à luz, são elas que geralmente cuidam de criança. Mas quando se discutem leis relativas a isso, geralmente quem discute é o homem, porque eles são majoritariamente no legislativo, eles estão majoritariamente inclusive no judiciário, tá? Quando você vai julgar, por exemplo, um caso de assédio sexual ou violência contra a mulher, quem que julga? São homens, né? E aí a gente chega a aberrações, por exemplo, uma garota que foi estuprada por 2 policiais porque pediu carona e o juiz julgou que ela não conseguiu mostrar resistência suficiente, então que aquilo lá não seria estupro. Por quê? Porque ele é homem, ele não consegue entender na perspectiva feminina. Isso é uma das questões que a sociedade tem se colocado, tá? Se a gente conseguir pra gente conseguir uma representação política de fato, a gente precisaria de dados, né? Quem é quem, né, na fila da sociedade, se é mulher, você é negro, você é homem e tal, e que isso fosse representado em termos de cota, né? Essa é uma questão que se coloca. Moçada, vamos refletir sobre isso e até a próxima aula.